Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Lembrando que esse vídeo tem caráter meramente educativo e informativo, não devendo ser interpretado como uma recomendação de compra para os ativos nele tratados. Hoje falaremos do resultado apresentado pelo Banco Pan referente ao primeiro trimestre de 2021. Mas antes, se vocês quiserem ver outros vídeos que postamos com relatórios de outros bancos referentes ao primeiro trimestre de 2021, vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo. O Banco Pan apresentou seus resultados referentes ao primeiro trimestre desse ano e os principais destaques deles nós vamos apresentar nesse vídeo. Em relação à sua margem financeira gerencial, o Banco Pan atingiu 1.456 milhões no primeiro trimestre de 2021, valor 23% superior ao 1.183 milhões do primeiro trimestre de 2020. Seu lucro líquido foi de 190 milhões, valor 12% superior aos 171 milhões do primeiro trimestre de 2020. O índice de inadimplência superior a 90 dias saiu de 5,7% no primeiro trimestre de 2020 para 5% no atual primeiro trimestre de 2021, uma redução de 0,7 pontos percentuais. Os ativos totais do banco chegaram à quantia de 38 bilhões 702 milhões, valor 16% superior aos 33 bilhões 299 milhões do primeiro trimestre de 2020. Enquanto que a sua carteira de crédito total atingiu 30 bilhões 160 milhões, valor 21% superior aos 25 bilhões e 21 milhões do primeiro trimestre de 2020. O patrimônio líquido do banco cresceu de 5 bilhões e 22 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 5 bilhões 434 milhões no primeiro trimestre de 2021, o que deu uma valorização aqui de 8% no seu patrimônio líquido. Em relação ao número de clientes totais do banco, há uma explosão nesse número, saltando de 5.189.000 no primeiro trimestre de 2020 para 10.006.000 no primeiro trimestre de 2021, um crescimento de incríveis 93%. Em relação aos seus colaboradores, houve um acréscimo na comparação anual na ordem de 10%. Claro, isso muito pelo número de clientes que também quase dobrou no período. O número de colaboradores saltou de 2.438 para 2.678. Em relação aos produtos ofertados pelo banco, iniciaremos falando sobre o crédito consignado. O Banco Pan tem como foco a concessão de empréstimos e cartão consignado a servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais e principalmente federais, e também para aposentados e pensionistas do INSS. O Banco Pan saltou de 13,3 bilhões em crédito consignado no primeiro trimestre de 2020, onde 11,4 bilhões eram empréstimos e 1,9 bilhões era cartão consignado, para 14,8 bilhões no primeiro trimestre de 2021, sendo que atualmente 12,7 bilhões se refere a empréstimos, enquanto 2,1 bilhões se refere a cartões consignados. Em relação à origem desses empréstimos consignados, nesse gráfico nós podemos verificar que 70% do crédito consignado fornecido pelo Banco Pan atualmente se refere a empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, enquanto 12% são empréstimos via SIAP, que é o Convênio para Servidores Públicos Federais, 6% para Forças Armadas, 11% para servidores estaduais e 1% para servidores
municipais. Em relação ao financiamento de veículos, o Banco Pan tem como foco o financiamento de veículos leves usados, principalmente com 4 a 8 anos de uso, e também motos novas. A carteira de crédito de veículos do Banco Pan saltou de 9,3 bilhões no primeiro trimestre de 2020, onde 7,4 bilhões correspondiam a veículos e 1,9% a motos, para 12,4 bilhões no primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 33%. Desses 12,4 bilhões, 10 bilhões se referem a veículos usados e 2,4 bilhões a motos novas. Em relação ao cartão de crédito, a carteira do Banco Pan encerrou com um saldo de 2 bilhões e 78 milhões no primeiro trimestre de 2021, valor esse que é 82% superior ao 1 bilhão 139 milhões do primeiro trimestre de 2020. Em relação ao empréstimo pessoal, que é voltado principalmente para as classes C, D e E, a carteira de empréstimos pessoal alcançou 164 milhões no primeiro trimestre de 2021, valor esse que é 123% superior ao oferido no quarto trimestre de 2020. Na nossa opinião, o Banco Pan vem crescendo de forma acelerada e isso vem sendo demonstrado trimestre após trimestre. Isso já refletiu, claro, no seu preço, sendo que as ações do Banco Pan tiveram forte valorização no último ano. E vocês, o que acharam do resultado do Banco Pan do primeiro trimestre de 2021? Já possuem ações desse banco em sua carteira? Comentem, e se não for inscrito, se inscrevam no canal. Um forte abraço e bom investimento a todos!